Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu quero deixar uns versículos da Palavra de Deus, a qual se encontra em 1 Samuel, o versículo é o 22. Primeiramente eu quero dizer aqui o que é que significa, por que o rei Saul desobedeceu a Deus. Porque o rei Saul teve da boca do profeta, mandado por Deus, que fosse até os amalequitas, é um reinado que existia, para os destruir todos, até o gado, destruir tudo que tivesse vida. E o rei Saul foi e destruiu a todos, mas ao rei e alguns ricos, e principalmente o gado melhor, ele não destruiu. E ele trouxe para o reinado dele, onde Deus disse que era para destruir tudo e deixar lá. E ele trouxe para a casa dele. Indo ali o profeta na casa do rei Saul, chegou e disse: por que tu fizesses isso? Deus mandou destruir tudo para que acabasse o pecado ali. Porque no início de todas as coisas, no início, bem antes de Jesus, o pecado era para ser destruído da face da terra. O pecado, Deus mandava destruir os pecadores. E ele mandou destruir aqueles pecadores todos, Mas Saul poupou o rei e poupou o gado melhor, as reses melhores, dizendo ele que era para fazer holocaustos para Deus. Mas se era coisa de pecadores, Deus não queria. E Saul assim fez, desobedecendo a Deus. E chega o profeta Samuel, que era usado por Deus, e falou: por que tu não destruísse, não fizesse o que Deus mandou? Aí ele diz, no versículo 21, ele diz assim: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vaca, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor em Gilgal. Quer dizer, ele diz que o povo que pediram para que poupasse aquelas vacas, aquelas coisas, para oferecer a Deus. Deus não quer nada de pecador, nada com o pecado. Deus é santo. Então Samuel disse, no versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como em obedecer a palavra do Senhor? Eis que obedecendo é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender melhor do que a gordura de carneiros, que naquele tempo, quando pecavam, faziam ali, matavam o carneiro e colocavam ali a gordura, o sangue, e pedia para Deus perdoar, que era o holocausto da época. Então o profeta disse: é melhor obedecer do que sacrificar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitará a ti, para que não sejas rei. É sério, gente. Muitas vezes pessoas deixam de reinar, muitas vezes pessoas estão abençoadas, reinando até, não eu digo rei de coroa, não, reinando no lugar que está, abençoado, sendo cabeça, porque Deus, quando a pessoa anda no seu caminho, anda debaixo da sua mão potente, na obediência ao Senhor, ele reina, ele é cabeça, porque Deus disse: eis que eu te colocarei como cabeça e não por cauda. Então cada um que quiser verdadeiramente obedecer a Deus, andar debaixo da sua mão potente, debaixo dos seus mandamentos,
obedecendo, Deus abençoa e coloca ele por cabeça aonde ele estiver. Eu tenho visto tudo isso, aconteceu já comigo por algumas vezes, e é isso. Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar, porque a rebelião para Deus é como um pecado de feitiçaria. Se você não é feiticeiro, mas é rebelde, né? Ou rebelde à palavra de Deus, ou rebelde ao gerente, rebelde ao encarregado, ao chefe, porque os chefes é Deus que levanta cada pessoa por cabeça. Está na palavra de Deus, que Deus tem pessoas que Ele coloca como cabeça, onde Ele estiver, Ele é um chefe, Ele governa, porque o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, de inteligência, certo? De entendimento, de tudo está nele. Espírito de fortaleza, muitas vezes não está até de temor a Deus, porque Deus ainda não deu esse espírito para ele. Mas tem pessoas que são inteligentíssimas, sábias, né? Entendido de tudo. É Deus que dá aquele entendimento para ele ser como cabeça e não cauda. Deus escolhe pessoas para governar, para edificar, e as pessoas não entendem. Aí vai os que estão mais embaixo, estão na parte de baixo, são os servos, são os trabalhadores, né? Muitas vezes até no baixo, no mais baixo, sei lá, faxineiro, ajudante geral, está lá nos menores. Mas se você tiver de ajudante geral, tiver de faxineiro, se você fizer o melhor você está fazendo para Deus. Faça o seu melhor onde você estiver, porque aquele que Deus colocou como cabeça, aquele que é o chefe, aquele que é o gerente, que é o dono, é porque Deus colocou sobre você. Então obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Porque a rebelião, se você se rebelar, não só contra a palavra de Deus, mas se rebelar contra os patrões, ou contra os pastores, não sei, quem está sobre vós, se rebelar contra eles, para Deus é um feiticeiro, e os feiticeiros não entram no reino dos céus, né? E porfiar, a pessoa que tudo porfia, tudo é rebelde, né? A pessoa fica sempre em contenda, em porfia, né? Você fala, tem que fazer isso, ele diz, mas não pode ser assim, não é assim, e você está dizendo, tem que ser assim, e está sempre porfiando, sempre se rebeliando, desobedecendo, né? Pessoas que não obedecem leis, não obedecem aos que estão sobre eles, não obedecem pai e mãe, tudo. Isso para Deus é iniquidade, é pecado, e é um pecado grande, é o pecado maior dos pecados, o pecado da idolatria. Deus julga essas pessoas como iníquo, idólatra. Misericórdia. Então, vamos obedecer aos nossos chefes, obedecer os nossos pastores, gerentes de empresas, né? Claro, se o gerente mandar roubar, o gerente mandar fazer, sei lá, uma meia nota, essas coisas assim, faça um jeito, obedece ali, mas diz, Senhor, eu estou obedecendo porque a tua palavra diz que é para obedecer aos meus chefes. Só que o Senhor prepare um outro lugar para mim sair desse lugar. Ou então, é melhor até dizer, não vou obedecer, fazer coisa errada. Por quê? Né? Porque se você obedecer, claro que Deus não vai te julgar porque você obedeceu, mas obedecer também em coisa errada, já aconteceu comigo, gente. Eu estou falando porque já aconteceu comigo, né? Eu trabalhava no lugar que saía de lá sempre meia nota, caminhões inteiros, cheios de mercadoria, e sempre era meia nota, dava o preço certo, não, a quantidade certa, mas o preço era o menor preço, para pagar menos para, todos já sabemos, né, para a prefeitura, sei lá,
para poder fazer meia nota, para pagar menos impostos. Então, eu trabalhei por 7 meses lá. Depois eu não aguentei mais, eu falei, não, Senhor, eu não vou. Eu não era crente ainda, gente, eu não era nem crente, mas eu falei, eu não vou trabalhar assim, sempre roubando o governo. E eu pedi as contas, né? Então, não obedeci, por quê? Porque não era coisa lícita, não era coisa agradável a Deus. Eu estava roubando o governo, ajudando eles a roubarem o governo. Por isso que eu saí. Então, não pode obedecer aos chefes, gerentes, quando é nesse caso, porque aí nós estamos roubando ao governo. Nós estamos obedecendo ao nosso chefe, mas estamos desobedecendo às leis do governo. Então, nesse caso, é melhor dizer não faço, porque já é mandado embora. É melhor ser mandado embora porque está verdadeiramente na verdade, do que concluir ser amigo dos escarnecedores, do que estar juntamente com aqueles que estão, né, na desobediência, estão no roubo, na verdade é nas fraudes, né? Então, aí ele diz, a porfia é iniquidade e idolatria para Deus, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, muitas vezes, se a pessoa está reinando, né, mas está reinando fora a palavra de Deus, não adianta, porque Deus estabelece reis e Deus tira do reinado. Deus nos coloca nos lugares altos, porém se formos contra a sua palavra, ele também nos destitui do lugar alto, né? Aqui ele diz, ele te destituiu para que não seja mais rei perante ele. Foi o rei Saul. O rei Saul, ele foi rejeitado por Deus, e ali diz a palavra que Samuel começou a orar pelo rei Saul a Deus, e Deus disse para ele claramente: por que estás orando pelo Saul? Não visse que eu já o rejeitei? Então tem pessoas que até já foram rejeitadas por Deus, né? E nós ainda continuamos orando por aquelas pessoas. Jesus disse assim, fala para a pessoa o erro dela uma vez, 2 vezes, na terceira vez bate o pó da sandália. Foi Jesus que disse, né? E aqui tem também a parte do rei, do Acã. Do Acã, quando Josué ia herdar a terra prometida, Josué com aquele exército, ele foi para uma cidade que chamava Ai, uma cidade muito pequena, e eles foram sabendo que eles iam vencer a guerra. Mas antes eles irem, Deus disse para Josué: fala para o povo não trazer nada daqueles despojos. Vocês vão guerrear, mas não traga nada de lá, porque o que tem lá é maldito. E diz a palavra que Acã era um chefe, um líder deles lá. Ele trouxe uma capa. Ele trouxe uma capa e umas barras de ouro. E ali, infelizmente, foi morto. Ele e os 2 filhos, né? Tinha que ser morto porque trouxeram coisas onde Deus disse que não era para trazer nada. Então, antigamente, as pessoas eram mortas assim. Tem também o Coré. Coré, quando vinha do Egito, mas com Moisés e aquele povo, ele começou a se rebeliar contra Moisés. Disse: Deus fala conosco também. Deus não só fala só com Moisés, não. Deus fala conosco também. E ali Moisés falou assim, se você acha que Deus fala com vocês, eu não sou líder, então vocês acham que ele fala com qualquer um? Então chama todos os que creem dessa forma e toda a sua família e se reúne num lugar só. E ele se reuniu com toda a família dele e com todos os que estavam com ele, crendo nisso daí, e a boca da terra se abriu. A terra se abriu e lá engoliu
o Coré e toda a sua família e todos os seus amigos que criam nele, que acreditavam nele, foram rebeldes, né, a Moisés. Então, na Bíblia há muitos castigos, mostra muitas coisas as quais acontecia no tempo passado. Pessoas que tinham reinado destruídos, pessoas que eram mortas por causa de pecados, né, pessoas que Deus abria a boca da terra e engolia todos, né? Deus hoje já não está engolindo todos. Deus mandou o Filho dele para que nós buscássemos andar no caminho, a crer, para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados, para ter uma vida com Ele, com Deus, né, e com o seu Filho, mas as pessoas não quiseram. Deus mandou a graça, o favor que não merecíamos, para acabar com tanta matança. Os pecadores tinham que ser mortos antigamente. Mulheres eram apedrejadas quando era pega no adultério, né? Era assim, matava, o pecado era para ser tirado, como o Saul, Deus mandou ele matar aquele reinado, o reinado dos amalequitas todo. Por quê? Diz por causa do pecado. Antigamente, cidades inteiras eram destruídas, como Sodoma e Gomorra, por causa do pecado. E Deus ali coloca o seu Filho para morrer por todos nós, para o perdão dos pecados. E deu a graça para que nos achegássemos a Ele. E hoje, as pessoas não estão nem aí, ninguém não quer saber de nada. Então, a graça do Senhor já não está mais, né, para esses. A graça de Deus não está mais para esses que ouviram, né, não creram e estão por aí de qualquer maneira. Por isso que está o que está acontecendo nos dias de hoje, gente. Não adianta, temos que voltarmos a Deus, temos que buscar Ele, temos que pedir perdão dos pecados, se converter dos maus caminhos, e Ele vai sarar a terra, se toda a humanidade se converter, porque Ele disse que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Ele é o Senhor. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.